E aí pessoal, YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo fazendo uma coisa bem especial, que no caso é falando de uma forma ampliada, falando de uma forma geral assim sobre a sexta temporada, mas precisamente eu vou apresentar os que foram, na minha opinião, os 5 pontos mais importantes, mais positivos durante o decorrer da temporada, como também os 5 pontos mais negativos, né? Os que foram considerados, na minha opinião, problemas nos episódios e que poderiam ser colocados de forma diferenciada, que poderia ter feito os episódios serem melhores, mais divertidos, mais bem feitos e etc. Então vamos começar com essa análise não, essa observação. Ponto positivo número 1. Então, como a gente sabe, a série The Walking Dead é baseada nos quadrinhos The Walking Dead. Então, algumas coisas que os quadrinhos colocam lá, às vezes é levado para a série para fazer uma coisa chamada referência, né? Fazer uma menção para ter uma ligação e para ser uma coisa mais representativa, né? Porque uma coisa é tu ver, assim, tu lê a parada. Outra coisa é você ver a coisa acontecendo com atores e tudo mais. E a sexta temporada, pelo que parece, apresentou muitas referências aos quadrinhos. Dentre elas nós tivemos, sei lá, a desfiguração do Carl Grimes durante o episódio 9 da sexta temporada, tivemos a morte da Jessie, que foi, de certo modo, bastante semelhante com a sua morte nos quadrinhos, como também tivemos a morte que foi causada pelo Dwight durante o episódio 14 da sexta temporada, que no caso deveria ser o Abraham, mas foi trocado pela Denise, que eu pessoalmente acho que não deveria ter sido algo apropriado, mas foi, de certo modo, uma referência muito clara, como também tivemos várias frases que o Negan falou no último episódio, que teve muita relação com os quadrinhos, ele falou exatamente as mesmas frases, e entre outros também, né, tivemos várias outras coisas que eu não vou falar aqui, senão eu vou ficar um vídeo inteiro falando sobre essas referências, mas o primeiro ponto é esse, referências dos quadrinhos. The Walking Dead, mesmo sendo algo muito legal para várias pessoas, é uma série como qualquer outra, tendo seus pontos positivos e negativos. E infelizmente The Walking Dead apresenta seus defeitos como qualquer outra, uma coisa normal. E dentre esses 5 pontos que eu vou mencionar, o primeiro deles é em relação a pontos importantes mal explorados, né? Nós sabemos que aconteceu várias coisas significativas durante a sexta temporada, mas parece que alguns pontos não foram bem aprofundados, somados com uma má roteirização das cenas e tudo mais. O primeiro deles é o final do terceiro episódio da sexta temporada, que o Rick ficou preso dentro do trailer com vários zumbis ao redor, e no próximo episódio ele já aparece próximo de Alexandria, correndo, suado e tal, desesperado e tal. Beleza, a gente deduz que ele saiu correndo do trailer pra salvar dos zumbis, beleza, mas poderia ter mostrado a cena, ia complementar a coisa toda e não ia ficar tipo, ué, como é que o Rick saiu de lá tão rápido? Ué, como é que os zumbis não alcançaram ele? Quais foram as dificuldades que ele teve que passar? Mas não, o episódio a gente decidiu apagar esse processo, né, e transportar o Rick pra lá dizendo, ó, eu corri pra caralho, consegui se livrar deles, foi fácil, né, mas eu tô aqui de boa, e foi aí. Eu acho que poderia ter alterado essa cena, colocado mais detalhes e tal, e foi isso que aconteceu. O segundo ponto é a questão da desfiguração do Carl Grimes. Nós sabemos que ele levou um tiro na cara, né, que ele tá com curativo e tal, ainda não sabemos como ficou a cara dele com curativo, ele não tirou ainda, mas um ponto interessante é que ele é um personagem que passa por mudanças, e nós sabemos que o personagem tá meio alterado devido à sua transformação, porém, do episódio 9, né, do episódio da sua deformação até o episódio 10, o próximo, foi passado algumas semanas, e em nenhum momento foi mostrado como foi a reação primária do Carl Grimes diante dessa destruição facial. Ele é um adolescente, sacou? Ele passou por momentos traumáticos e tal, mas cara, ele ficou deformado, e não é qualquer um que fica deformado e fala, ah, perdi um olho, pô, maneiro, legal, sacou? Ele aceitou de boa. A série poderia ter mostrado ele, sei lá, incomodado, ele se sentindo, sei lá, destruído, facilmente falando, né? Pô, essa parada tá me incomodando, mas não. Simplesmente jogaram ele falando, pô, eu perdi o olho, né? Foi uma parada louca, né? Mas eu tô aqui de boa. Tipo, não fez sentido nenhum, sacou? O personagem é meio psicopata, beleza, mas deveria ter explorado esse ponto, mas não foi. Simplesmente decidiram pular vários dias, né? Várias semanas, pra falar que, vamos, ao invés de colocar isso, vamos colocar o Rick e a Michonne se pegando. Sacou? É um troço importante que foi eliminado, e por aí vai. Uma outra coisa também é a família da Jessie, do Ron, do Sam e tal. Nós sabemos que o Sam é um menino meio problemático, o Ron quer matar o Carl e o Rick, mas eles nunca conversaram. Eles são irmãos, o Sam e o Ron. E eles nunca conversaram, sacou? Eles são uma família e aquilo não parecia ter sido explorado de uma maneira muito bem feita. Então, realmente, má roteirização por parte da família Anderson. Eu não sei como é o sobrenome da Jessie, eu acho que é Anderson, enfim.
não foi bem feito aquilo ali, foi mais focado nas tramas particulares de cada um e foda-se a representação da família, não existia mais, sacou? O Rick também, o Rick comeu a Jessie, né, queria transar com ela e tal, e ele nunca falou com os filhos dela, qual é o problema desse cara, sacou? Ah, eu tô comendo a sua mãe, eu não vou falar com você nunca, tipo, puta que pariu, isso foi muito mal feito, sério, pessoalmente isso foi muito mal feito. E com a chegada do Morgan, nós pensávamos que o Rick e o Morgan iam ficar conversando, trocar uma ideia, né, pô, se juntar, fazer uma missão juntas, mas só que não, eles raramente conversaram durante a temporada, o que foi um lance meio estranho até demais. Eu sei que eles não ficaram, sabe, semanas conversando na primeira temporada, mas cara, eles criaram um laço importante, e não tá sendo explorado, e não foi explorado isso inicialmente. Só depois que realmente ele sentiu uma necessidade de conversar com o Morgan, mas realmente foi algo muito mal feito, esses pontos. O segundo ponto positivo é a questão da violência, né, a questão de sangue, desmembramento, mortes e tal. Parece que nessa temporada houve um exagero, assim, positivo dessa questão, mostrando assim os zumbis atacando os sobreviventes, né, os secundários, no caso, morrendo de uma forma completamente nojenta. Também a questão da morte dos salvadores, né, porque assim, muitas pessoas morrem no The Walking Dead, isso é um fato, mas a forma que eles morrem, né, a questão dos zumbis rasgarem o corpo da pessoa, sei lá, a pessoa levar um tiro e tal, a questão de sangue, a questão da agressividade, matar zumbis de forma criativa. A sexta temporada apresentou isso de uma forma muito mais aberta, sem nenhum tipo de censura em relação à violência. Então, a sexta temporada se destacou nessa questão também. E um outro ponto também, que pode ser considerado meio que violento, eu digo, não em tempo real, mas você podendo imaginar alguma coisa, são aquelas imagens que apareceram na base, de uma das bases dos Salvadores durante o episódio 12, né, com a cabeça esmagada e tal, das últimas vítimas do Negan, né, que foi, porra, aquilo ali realmente foi um episódio bem tenso, e aquela cena realmente é uma das mais memoráveis durante o progresso do episódio, então associando também com a questão da violência. O segundo ponto é em relação a protagonismo exagerado. Sabemos que os personagens da Walking Dead adoram receber uma atenção a mais, adoram receber cenas de ação exageradas, cenas de quase morte que são salvos no último segundo, e The Walking Dead não esqueceu esse ponto nessa temporada. Eles apertaram esse botão até destruir, sacou? Tivemos vários momentos que o Glenn quase morreu e não morreu, que aconteceu também com o Daryl Dixon. Tivemos várias cenas de ação envolvendo ambos os personagens, conseguindo resolver as coisas no último segundo e tal, aquele protagonismozinho básico de filme de ação de Hollywood. E junto a isso, junto com esse protagonismo, tivemos o quê? A morte de personagens secundários, personagens novos que poderiam se destacar no futuro. Não, ao invés de matarem protagonistas, eles mataram personagens de fundo. E foi uma coisa completamente estranha. E uma coisa mais estranha ainda, eles passaram uma temporada inteira sem matar nenhum protagonista. Ninguém morreu na sexta temporada. Nenhum importante, sacou? Foi uma coisa completamente, tipo, o que tá acontecendo? Ficou uma coisa estranha, ficou uma coisa que, sabe, não deu aquele tchan, tipo, cara, isso é The Walking Dead. Não, isso é enrolação. E foi um ponto negativo na minha opinião. Terceiro ponto positivo é em relação ao humor, somado com a questão de terror. Nós sabemos que The Walking Dead é uma série de zumbis, então, obviamente, tem que ter uma temática mais terror, mais, como eu posso dizer, suspense, uma coisa mais negativa, assim, mais fria. Mas parece que nessa temporada tivemos vários pontos bem humorísticos, bem engraçados, que nos fazem pensar, poxa, por um segundo isso deixou de ser The Walking Dead e passou a ser algo um pouco mais divertido pra chamar a atenção do telespectador. Entre eles, nós tivemos momentos envolvendo o Rick e o Daryl Dixon no carro durante o episódio 10. Também tivemos no próprio episódio a aparição do Paul Rovian, né, no caso Jesus, que, cara, ele apresentou várias cenas cômicas que foram coisas muito engraçadas. Também tivemos a questão do Eugene com o Abraham, né, que são, pô, melhores amigos lá fazendo piada, um xingando o outro, né, é muito engraçado. Como também parece que no episódio 13, né, na verdade episódio 12, na intro do episódio 12, tivemos uma intro completamente diferenciada, com uma musiquinha engraçada, com a Carol fazendo biscoitos e matando alguns zumbis nas proximidades. E que foi uma coisa um tanto engraçada, juntando com a temática drama. Então é um equilíbrio interessante que The Walking Dead está apresentando nessa temporada, questão de humor e terror, que tá sendo algo muito curioso e tá chamando realmente a atenção do telespectador nessas cenas específicas. O terceiro ponto negativo é em relação aos salvadores, que de certo modo eles são um grupo bem ridículo. Eu sei que eles são bem numerosos, são vários salvadores e tal, mas o que eles são capazes de fazer? Quase nada. O conflito entre os alexandrinos e os salvadores foi muito ridículo. Eles chegavam contra os salvadores, enfrentavam eles e facilmente derrotavam. Desde o episódio 12, né, desde a invasão da base dos salvadores, uma delas, até a captura da Carol, até a fuga dela de Alexandria e a matança dos salvadores na estrada, realmente não teve nenhum efeito colateral
sabe, é muito chamativo em relação aos salvadores. Os salvadores são ridículos, são numerosos, mas são um bando de idiotas imbecis que não são capazes nem de atirar em alguém. Então realmente é muito difícil de aceitar que eles são um grupo realmente bem feito. Novamente, roteiro mal feito. Eles são vilões? Beleza, mas eles não estão fazendo jus a esse título. Eles não são capazes de matar ninguém, não são capazes de ferir ninguém, e por aí vai. Então é ridículo a gente dizer, pô, esses salvadores são legais. Não, eles são uns merdas. Então qual é a dificuldade dos salvadores? Não é nada. Não é nada, eles não fizeram nada realmente durante o processo da sexta temporada. Não foi nada, uma merda. O quarto ponto positivo é associado a um personagem que apareceu na primeira parte da sexta temporada e voltou na segunda parte de uma forma completamente diferenciada e bastante chamativa, que no caso é o Dwight. Sim, o Dwight, né? Inicialmente parecendo apenas ser um caipira que queria se salvar, um cara meio inseguro, assim, meio com medo do mundo, e acabou sendo punido severamente no processo, né? Onde na primeira parte nós víamos uma pessoa covarde, mas que de certo modo tinha, como eu posso dizer, uma atitude meio heróica, né? Eu não tô dizendo que ele era politicamente correto, mas deu pra ver que ele não era realmente uma pessoa muito do mal. Mas na sua volta, junto com a sua deformação, né, que ele teve o rosto queimado pelo Negan e tal, como forma de punição, ele mudou completamente, passou por um desenvolvimento muito foda, apesar de da gente não acompanhar esse processo, deu pra ver que ele mudou da água pro vinho, sacou? Ele passou de uma pessoa covarde, uma pessoa muito mais confiante, muito mais, como eu posso dizer, eu tenho um exército, você não é nada, eu vou matar você e tudo mais, e é muito foda isso, né? Mudou completamente o personagem, e ele sendo um vilão agora, né, ele passou do papel de herói pra vilão, ou pelo menos a gente pode dizer que é anti-herói ou um vilão entre aspas. Ele também teve uma criação de uma rivalidade desse personagem com o Daryl. Então é algo novo, né, algo duradouro, então é uma coisa muito interessante mesmo, ainda mais vendo que o personagem tá vivo até agora, né? Então ele também vai ser explorado nas próximas temporadas, ou pelo menos na próxima, e isso realmente apresenta uma postura e uma criação muito diferenciada e positiva em relação a esse personagem. O quarto ponto é em relação ao Negan, né? Ele chegou, foi maneiro, né? A parada dele tá com a Lucille lá, ameaçar geral, mas teve um problema. Ele não falou palavrão em nenhum momento. Ele não falou fuck, não falou filha da puta, não falou nada. Ele apenas saiu do trem e falou, pô, alguém aqui mijou nas calças? E isso pareceu desenho animado. Ficou meio estranho, sacou? Nos quadrinhos, o Negan fala fuck a cada 5 painéis, a cada 5 quadros, a cada 5 segundos. E o Negan na série parecia mais um personagem de um vilão de desenho animado. Ele não falava palavrão, ele não, sabe, ele não realmente não fez jus ao nome Negan realmente 100%. Ele foi legal e tal, mas ele poderia ter sido muito melhor. E acabou sendo, mais ou menos, principalmente o final. E o último ponto positivo é a questão da tensão psicológica. A sexta temporada nos apresentou momentos que a gente rói unha e a gente começa a berrar com a televisão. Eu não faço isso, mas muita gente ficou desesperada em vários momentos, né? Isso é normal no The Walking Dead, mas nessa sexta temporada tivemos o ápice dessas questões, né? A questão dos salvadores no episódio 8, né? A questão do episódio 9, no caso, deles cercarem o Daryl, a Sasha e o Abraham na estrada, a gente pensando, o cara vai morrer ou não, então aquela tensão, né, a postura severa dos salvadores, que realmente eles dão um certo medo, apesar da sua certa inutilidade em vários momentos de ação. Também tivemos esse processo sendo explorado durante o episódio 12, onde o grupo do Rick invadiu uma base cheia de salvadores e eles acabaram vencendo todos eles, mas durante o processo de destruição e tal, realmente foi um episódio bem tenso no processo. Também tivemos a questão da escolha do Negan, junto com várias outras coisas, principalmente o final do episódio 3, né, onde o Glenn ficou cercado de zumbis, o corpo do Nicholas sendo devorado. Aqueles momentos juntos somaram um ataque psicológico que realmente pode ter traumatizado algumas pessoas ou ter chamado muito a atenção mesmo. Então, esse é o último ponto positivo da série The Walking Dead. E como último ponto, né, negativo da sexta temporada, tivemos o final, que eu acho que decepcionou muita gente, né? A gente esperava mostrar uma vítima do Negan toda destroçada no chão e tal, e acabar aí um final dramático, bonito e tal, só que não. O diretor Scott Gimple decidiu dar um gancho, que ele adora dar ganchos em finais de temporadas, que é uma filha da putagem, porque estraga o efeito de season finale, sacou? Ele não sabe que season finale é pra acabar ali, pra continuar depois. Não, ele quer continuar e terminar no primeiro episódio da próxima temporada, o que é um grande erro. Sacou? Porra, ali tinha todo um ápice, toda uma finalização, um processo de cena que nos quadrinhos acabou com a morte de alguém, mostrou o Glenn destruído lá e tal. E na série o quê? Não mostrou.
né, deu uma tela preta e tal, e foi censurada a parada toda, e não foi revelado quem morreu. Isso foi escroto pra caralho. Então, essas são as 5 coisas positivas, as 5 coisas negativas que eu achei necessário comentar nesse vídeo sobre a sexta temporada. Se você acha que eu falei alguma coisa desnecessária, inadequada, ou se você considera algum ponto negativo, positivo e vice-versa, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, quando você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foco só comer para o próximo vídeo, valeu!